Um bom dia a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês neste ambiente tão lindo. Realmente é um privilégio. A gente olhar ali do lado já inspira. E eu gostaria de dividir com vocês um trabalho científico. Aí disse, lá vem você de novo com um trabalho científico. Ok, sempre tem um. As pessoas perguntam qual é o tema da palestra. Eu nunca fiz um tema numa palestra. Na verdade, a gente recebe um trabalho, a gente acha que ele ilustra uma tese espírita importante e a gente compartilha. Porque essa é a ideia, né? A gente vai vir aqui, vocês já devem estudar Kardec, é uma obrigação da instituição, e a gente vai trazer uma contribuição nova. E essa eu acho que vale a pena compartilhar. Aliás, eu acho essencial compartilhar essas descobertas. Porém, a minha área, apesar de a gente falar muito de ciência, a minha área é mais filosofia. Filosofia da ciência, que é o que a gente ensina sempre. E a filosofia, ao contrário de como as pessoas imaginam, não é como era o nome da mãe de Sócrates, onde ele nasceu, isso é história. Filosofia é uma maneira de pensar. E ensinar filosofia requer participação. Não existe filosofia sem participação, sem questionamento e basicamente sem o autoquestionamento. Tá? E uma das propostas espíritas é o autoconhecimento, lembra? Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade evoluiu disse, conhece-te a ti mesmo. Então, essa é uma proposta espírita. Tanto quando você abre o livro dos Espíritos, está lá, filosofia espiritualista. Então, é um questionamento sistemático. Então, para você estudar filosofia, para você conhecer filosofia, você precisa se colocar. E uma das bases das teses filosóficas é uma situação chamada dilema. O que é um dilema? Dilema é uma situação hipotética em que você é colocado e que você tem que responder a um questionamento. Com que objetivo? Conhecer-se. Possivelmente você nunca vai estar naquela situação. Aí, normalmente, quando a gente coloca a pessoa na situação dessa, mas não pode fazer outra coisa? Não, aí seria trilema. Chama dilema, que são duas opções. E por quê? Você só tem essas duas opções. Aí você vai escolher. E você terá que responder por que você escolheu essa opção. E com isso você começa a se ver em situações e pensar a respeito do motivo que te leva a pensar assim. Para você entender um pouquinho qual é a sua filosofia de vida. Porque é muito fácil a gente ler lição para outra pessoa. Aliás, é o que a gente mais faz, né? Isso é bom para fulano, olha só. Vamos mandar para ela. Manda para fulano, está precisando dessa palestra. A gente nunca. Então, eu vou propor para vocês um dilema para a gente analisar essa situação. E depois de eu propor o dilema, da gente pensar a respeito do que sente, da gente se colocar diante deste fato, eu vou apresentar para vocês um trabalho científico que eu acho muito relevante na atualidade. Tá? Inicialmente, essa palestra de hoje fazia parte de um seminário. Eu ia falar sobre um seminário e esse assunto fazia parte. Porém, em vista das circunstâncias que estão hoje, a gente resolveu mudar e apresentar isoladamente. Tá? Bom, o dilema é o seguinte. Recentemente, eu adquiri uma propriedade rural. E ela está abandonada há algum tempo, está tomada pelo mato. Imagina um matagal grande. E eu preciso limpar a propriedade. E para isso eu estou disposta a contratar 2 trabalhadores para capinar o mato. Para fazer o que exatamente? Cortar o mato. Não é usar trator, nem nada complicado, é somente cortar mato. Um serviço bem simples. O horário será de 8 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de almoço. Tá? E eu proponho a pagar por um dia de trabalho, R$1.000. Vou contratar 2 pessoas, vou pagar 1.000 para cada um. Vocês acham bom? Bom? Uhum. Vocês acham que é satisfatório? Tem gente que trabalha um mês inteiro para ganhar isso. Eu vou pagar por um dia de trabalho. Aí todo mundo pergunta, qual é o tamanho da propriedade? Irrelevante. Eu não vou pagar por produtividade, vou pagar por um dia de trabalho. Tá bom? Então, o tamanho da propriedade não é seu problema. Eu vou pagar R$1.000 por um dia de trabalho. Vocês acham que é suficiente? Está acima do mercado? 200 pratos já estava bom, né? Eu vou pagar 1.000. Estão felizes? Sim ou não? Estão ou não estão felizes? R$1.000, filha?
Vale isso o serviço? Não. Então, eu estou pagando mais do que o serviço vale. Eu quero saber o seguinte, vou contratar você, que está aí ouvindo. Você está feliz com isso? Sim ou não? Não se preocupe, eu sei que muita gente jamais ia estar em situação de capinar nada. Pois, gente, situação hipotética. Tá bom? Então, vocês aceitam o trabalho? Estão felizes? São satisfeitos com o negócio? Então, eu disse qual é o trabalho, disse o tempo e disse quanto está valendo. Ok, então, estão contratados. Então, vocês começam às 8 horas. 8 horas em ponto. O material, segurança, tudo direitinho, como se deve. E vocês começam o serviço. Meio-dia, vocês param para almoçar e eu vou dar uma olhada. E eu notei que vocês dois não vão dar conta do serviço. Então, eu resolvi chamar mais 2 pessoas para ajudar. Então, quando você volta, tem mais 2 pessoas trabalhando. Tá? Aí o serviço rende mais, é verdade. 4 horas da tarde, eu resolvo dar uma olhadinha para ver como é que tá. E notei que não vão dar conta e eu preciso do serviço hoje feito. Como eu vi que vocês 4 não vão conseguir, chamei mais 2 pessoas para ajudar. Às 5 horas em ponto eu chego e lembre-se, eu não falei isso, mas vou pagar em dinheiro, não é vale transporte, nem cheque, dinheiro em mãos, tá? Sem desconto, sem nada. 5 horas eu chego para lhe pagar. E conforme combinado, eu lhe dou R$1.000. Dou R$1.000 também aos 2 que chegaram depois e dou R$1.000 também para os que chegaram no final. Estão satisfeitos? Não? Não estão satisfeitos? Por que não? Por que não estão satisfeitos? Não dividi, eu te paguei R$1.000. Isso. Exatamente. Trabalharam. Mas, vem cá. Você não está feliz? Você acabou de ganhar R$1.000. Que é muito mais do que vale seu serviço, correto? É ou não é? Vocês estavam totalmente felizes no momento da negociação. Vem cá, eu diminuí o salário de vocês? Eu paguei o que eu combinei? Vocês sabiam qual era o serviço? Por que não estão mais felizes? Injusto? Tá injusto? Sim, mas injusto por quê? Porque olha só, uma coisa injusta tem a ver o seguinte. Tipo assim, eu estou te explorando? Não. Eu estou pagando o que eu combinei? Então, cadê a injustiça? Por que eu estou sendo injusta? Pode falar. Por isso que chama filosofia. Tempo de trabalho. Vem cá, quando eu combinei, que horário que eu disse para você? E eu te paguei exatamente o que eu combinei, correto? Não, não. É de... Não, olha só. Vocês que estão aqui são aqueles que eu combinei. Não está combinado? O que tem de errado? Por que vocês estão infelizes, então? Mas olha só, você está ganhando mais do que vale. É um presente. Você está ganhando 5 vezes mais do que o trabalho vale. Na verdade, vocês estão me explorando. Agora eu vou falar, infelizmente, né, alguma coisa devida. O que é que vocês têm a ver com isso? O dinheiro não é meu? É meu ou não é meu? E eu posso dar para quem eu quiser? Se eu tivesse tirado de você para dar para outra pessoa, aí sim. Se eu tivesse cobrado mais do que tínhamos combinado, se eu tivesse te enganado, foi o que aconteceu? Então, o que é que você tem a ver com o que eu vou dar para outra pessoa? Meu negócio com ele é outro. Não foi o que eu combinei com você. E eu tenho direito de pagar o que eu quiser? Então, mas isso aí que vocês estão falando, não se preocupem, é normal. Né? É perfeitamente normal. Mas vem cá, para vocês ficarem felizes de novo, vocês acham que eu tinha dar para vocês R$6.000 para capinar o terreno? Não, né? Vocês não esperam isso. É claro, é óbvio que vocês têm noção de que não vale R$6.000 capinar a porcaria de um terreno.
né? Não vale nem 1.000, mas tudo bem. 6.000 vocês não esperam ganhar. Não. Ok, isso é muito importante. Então, para vocês ficarem felizes de novo, o que vocês querem é que eu abaixe o salário dos outros. É porque é isso que significa esse momento. Então, vocês não esperam ganhar 6.000. É óbvio que não. Então, para você ficar feliz de novo, eu teria que abaixar o salário dos outros. Então, se eu baixar o salário deles, você fica feliz. Mas a pergunta é, você fica feliz, mas o que é que você ganha com isso? Nada! Mas nada! E... Resumindo isso tem um nome. Qual o nome deste sentimento? Inveja. Vem cá, mas foi uma pegadinha que você fez? É óbvio. Não teria filosofia sem pegadinha. Por isso chama dilema. A ideia é confrontar nós mesmos. Mas isso é injusto. Ele trabalhou menos. Não. Injusto é quando uma coisa errada acontece. E nada de errado aconteceu. Você não espera ganhar mais, mas você quer que ele ganhe menos. Para você ser feliz, ele precisa ganhar menos do que você. Por quê? Por que isso é necessário para a sua felicidade? Esse é um problema. Bom, já que o dilema foi apresentado, eu vou agora apresentar o motivo dele. Takahashi é um neurocientista japonês e ele ganhou um prêmio significativo porque ele estava estudando comportamentos humanos e ele queria mapear o cérebro a nível comportamental. Está na moda, está todo mundo tentando fazer isso, e ele estava pesquisando especificamente um sentimento humano chamado inveja. E ele descobriu que é um problema estudar inveja porque ninguém sente. Ninguém sente inveja. Todo mundo já sofreu a inveja, mas sentir não. De maneira que, como ninguém admite sentir, como é que ele vai mapear? Aí o que foi que ele fez? Ele criou situações. Por exemplo, combinar com uma pessoa um serviço, né? Aí outra pessoa que já estava programada, já estava combinado, chega assim, não, aceito não, eu quero mais coisas. Aí você dava mais, mas não dava para esse. E aí, no momento disso, escaneava o cérebro para ver o que estava acontecendo lá. Ele fez em diversas maneiras, por exemplo, dar um sorvete para um, o outro não ganha, fazer isso para um, o outro não tem, pela mesma coisa. Não, estou te dando tudo isso ele fez e mapeou o cérebro e descobriu onde a inveja é processada. E por incrível que possa parecer, a inveja é processada no mesmo local que processa a dor física. Então, o lugar onde você sente a dor física é também o lugar que você sente a inveja. E qual é o efeito da inveja? O efeito da inveja é diminuição do prazer. Porque quando você está com dor, você não sente muito prazer, né? Imagina, está com dor de dente. Tudo fica diferente. Então, quando você sente inveja, o primeiro sintoma é dor, tá? Associado imediatamente com a diminuição da alegria, do prazer e da felicidade. É mais ou menos assim. Você comprou um carro novo, lindo. Sabe aquele cheiro de carro novo, que é um negócio espetacular, né? E você está naquele carro novo e o mais incrível, ter um carro novo já é uma coisa legal, mas imagine que você comprou por uma pechincha, sabe? Um bom negócio, bonito, bom e barato. Ou seja, situação perfeita, estado de felicidade. E você chega dirigindo seu carro novo, naquele estado de êxtase, para o carro, vira para o lado e toda a sua alegria morre. Instantaneamente. Por quê? Seu vizinho comprou um melhor. O problema é, o carro continua novo? Continua com o mesmo perfume? Tudo igual? O que foi que mudou? Sua felicidade. Mais ou menos como o nosso dilema, né? Você estava achando maravilhoso. Nossa, me dei bem. Continuou se dando bem. Mas já não estava mais feliz com isso. Porque aparentemente alguém se deu melhor. Então se dar bem não é o suficiente para você ser feliz. Os outros têm que se dar mal.
E o nome disso é inveja. Não tem outro nome. Só que tem um problema. O problema é que em português, espanhol e inglês, a inveja só tem um nome. Inveja. Mas em japonês, alemão e holandês, que foram os institutos que estudaram isso, existe mais de uma definição. Por exemplo, em alemão, existe inveja branca e inveja negra. O que é a inveja branca? A inveja branca é quando sua felicidade morre, quando você compara com outro. Então você olhou, ele se deu bem, toda a sua alegria morre. O nome disso é inveja branca. E o que é inveja negra? Inveja negra é quando esse sofrimento é tão grande que para você ser feliz ele tem que se dar mal. É o prazer que você sente com a desgraça alheia. Eu sei que a inveja é difícil de definir, né? Porque o egoísmo é fácil de definir, né? O egoísmo é primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Simples. Apesar de ainda haver confusão em algumas circunstâncias, muita pessoa não entende bem o egoísmo e como ele se manifesta, tá? A pessoa egoísta ama? Ama. Ama profundamente? Sim, ela ama profundamente. Mas quem que ela ama mais? É. Então vamos entender a situação. Eu chego para ela assim, eu te amo. Você é o amor da minha vida, estou loucamente apaixonado por você. Eu preciso de você na minha vida. Você está entendendo? Ele está sendo absolutamente sincero. Eu vou casar com ela por dinheiro, querida. Então você não me ama. Amo você. Mas você é pobre, Flor. Não dá. É muito ruim ser pobre. Então, você é o amor da minha vida. Eu vou casar com ela só por dinheiro. Você entende? Entender não entende, mas aceita, né? Acontece, tem gente que aceita. Tudo bem. Ela aceita e fica sendo a outra. Um tempo. Mas um dia ele chega com a notícia maravilhosa. Minha mulher morreu. Eu sou um viúvo rico. E você, como é o amor da minha vida, né, vai comigo usufruir desse bem-estar. E para comemorar nossa felicidade, eu comprei 2 passagens do Titanic, que é o navio mais perfeito já feito, de primeira classe. E a gente vai fazer um cruzeiro no Titanic, querida. E ser feliz. Aí ela entra, lembra do filme? Aquele salão maravilhoso, aquela cabine. E ela com o amor da vida dela, cheio de dinheiro. Olha que maravilha. Valeu a pena, não valeu? O problema é que vocês sabem o que aconteceu com o Titanic, não sabe? No meio do caminho ele bateu no iceberg. E havia um problema, não tinha bote suficiente para todo mundo. Vocês sabiam disso, né? Pois é. E no caso ele achou um lugar no bote. Aí ele chegou para ela, querida, é o seguinte, só tem um lugar no bote. Se eu pudesse empurrar alguém, eu empurrava para você. Mas como não dá, só tem um lugar? Tchau, meu amor. Se você sobreviver, me procura, porque eu te amo muito. Mas como só tem um lugar, é meu. Espero muito que você sobreviva, porque eu vou ficar muito triste se você morrer. Tchau. Ah, mas ele me ama. Ama. Mas ele é apaixonado. É. Só tem um detalhe que você esqueceu. Quem é que ele ama mais? Então a pessoa egoísta ama, mas primeiro... Então é uma pessoa maravilhosa. Enquanto ela estiver bem alimentada, enquanto tiver tudo certo, tá tudo maravilhoso. É uma pessoa incrível. No momento em que não estiver, você também não pode ficar. Aí algumas coisas estranhas acontecem, né? Uma jovem muito linda vem conversar. Linda! Uma pintura. Casada também com um homem muito bonito, né? Com filhos maravilhosos, uma casa que ela decorou. Sabe, comercial de margarina? E aí, o choque, né? Porque o marido pediu divórcio. Se ele tivesse achado a tua mulher, dava para entender a traição. Mas não. Qual o motivo? Ela estava com câncer de mama. Só isso. E ele não podia suportar. Ah, mas tem reconstrução. Mas demora. Você vai fazer quimioterapia, você vai fazer radioterapia, você vai levar um tempo. E ele não pode suportar. Então, ele é maravilhoso enquanto você for linda e perfeita. Se você não for... Ah, mas é falta de amor. Não, ele não está amando mais ninguém. Tá? Ele até te ama. Depois, isso é egoísmo. Tá? Então, não confunda, a pessoa diz assim, ah, o amor trai. Não, amor não trai. Amor não dói. Amor é a única coisa que cura tudo. Porque o que é amor?
Amor é quando você quer bem a uma pessoa. Você quer tanto que prefere que ela seja feliz com outra pessoa. Ou, uma outra situação, né? Você não tem comida suficiente. O que é que a pessoa que ama faz? Você prefere que ele coma primeiro, mesmo que você não faça isso. E o mais incrível, você ainda fica feliz. Porque a pessoa que você ama está bem. Porque ela comeu, porque ela dormiu, porque ela não sente dor. Isso é suficiente para você se felicitar. Entenderam? Então, ele ama. Mas para ele poder amar, primeiro, isso não tem nada a ver com amor, tá? Ele vai ajudar muito. Ele empurraria alguém para ela entrar no Titanic. Mas como não dá, primeiro, eu. Deu para entender? Mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de inveja. Inveja é mais complicado. Tá? Até o orgulho é fácil de entender, né? O orgulhoso é aquele, eu sou melhor do que você. As pessoas confundem orgulho com vaidade. Não é a mesma coisa. O orgulhoso se acha melhor do que os outros. O vaidoso quer que todo mundo saiba disso. Né? Sabe com quem você está falando? Isso não é orgulho, isso é vaidade. Por quê? Porque o orgulhoso não liga a mínima para a sua opinião. Por quê? Eu sou melhor mesmo, por que a sua opinião vai me afetar? O vaidoso é que se preocupa com o que os outros acham. Então ele quer o título, a coisa. O vaidoso, se você não sai da minha frente, se você não é maluca, você está obsidiada. Então, o orgulhoso é aquele que está sempre certo. Porque, sim, quem estaria se não eu? Mas a inveja é complicado. É muito difícil as pessoas entenderem. Por isso tem uma fábula que ilustra a questão da inveja. É a história do vagalume e da serpente. O vagalume estava de bobeira na lagoa quando topou com uma serpente. E a serpente armou um bote. E ele fugiu. Mas a serpente foi atrás. Ele começou a fugir, a serpente o perseguiu. Ele ficou encurralado e viu que ia morrer. A serpente armou um bote. Nesse momento ele disse, um momento, posso fazer umas perguntas? A serpente parou perfeitamente. Vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Vem cá, eu te fiz alguma coisa? Não. Por que você quer me comer? Porque você brilha, nada pessoal. É isso que significa inveja. Você está entendendo? A pessoa persegue você, a pessoa te prejudica. Aí você pergunta, o que ela ganha com isso? Nada. Não ganha nada. Ela não vai ficar com o seu lugar, ela não vai ganhar mais, nada. Mas por quê? Vingança? Eu fiz alguma coisa, eu ofendi? Não. Não fez nada. O que eu fiz então? Você é. Isso incomoda. Se você não quiser sofrer com esse problema, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Que aí você não vai ter nenhum problema. Mas no momento em que fizer qualquer coisa, alguém pode se incomodar. E aí você pergunta, eu fiz... Não, não fiz. Eu não compreendo. Nem procure, porque não tem motivo nenhum. É mais ou menos o que vocês apresentaram no início. Você está infeliz. Por quê? O que foi que você perdeu? Para você ficar feliz, tem que ganhar menos. Se ele ganhar menos, você ganha mais? Não, você vai ganhar a mesma coisa. Então, você não vai levar nenhuma vantagem. A única vantagem que você vai ter é prejudicar outra pessoa. E por que você faria isso? Só para ser feliz? O nome disso é inveja. Quando você diminui a qualidade de outra pessoa, quando você diminui a alegria ou a felicidade de outra pessoa, para você se sentir melhor. E sem ganhar nada em troca. Não tem outro nome, o nome é inveja. E Takahashi descobriu que a gente sente e muito a inveja. Ok? Então, ele mapeou. Porém, quando ele publicou os resultados, havia 2 alemães numa instituição pesquisando outra coisa que não tinha nada a ver com isso. E na Holanda havia mais 2 pesquisadores estudando uma outra coisa que também não tinha nada a ver com isso. Mas no final, eles descobriram que havia algo em comum nas 3 pesquisas. Juntaram o material e é isso que eu vou apresentar para vocês. O que é que os alemães estavam estudando? Os alemães estavam estudando o papel da ocitocina no comportamento. O que é ocitocina? Ocitocina é uma substância que você produz quando entra em trabalho de parto e também quando você vai amamentar. É o que faz produzir leite. E é também o que a gente dá, por exemplo, quando quer acelerar o trabalho de parto. Então, você dá a ocitocina, que acelera as contrações uterinas. Tá? Então, é uma substância natural. Então, encontra no ser humano. E eles estavam analisando o comportamento de ratas.
o papel da ocitocina no cérebro das ratas. Então, ele pegou ratas prenhas, analisou a quantidade de ocitocina. E ele percebeu que variações de ocitocina alteravam o comportamento de mamíferos. Por exemplo, quando se elimina totalmente. Vamos lá. Você já deve ter visto na internet, né? Pô, o pessoal adora postar, né? É a gatinha lutando com um pitbull para salvar os seus filhotes. Né? Volta e meia, enfrenta um animal maior para proteger os filhotes. E o povo ainda bota no título, exemplo de amor maternal. O sacrifício. Mas essa mesma gatinha que luta com um pitbull para salvar o seu filhote, quando ela está maior e o filhote entra no território dela, ela mesma o ataca. Quer dizer, o amor acabou de brigar, a herança, coisa assim. O que é? O amor cresce, diminui? Você nota isso. E o que eles perceberam? Quando a presença da ocitocina causa apego aos filhotes. O que eles fizeram? Eliminaram a ocitocina. Deram um neutralizante e neutralizaram a ocitocina na rata prenha. O que foi que aconteceu? Ela comeu os filhotes. Então, toda vez que eles eliminavam a ocitocina no mamífero, ele canibalizava os filhotes. Bom, e se a gente aumenta? O que acontece? Então, a presença da ocitocina faz com que esse instinto de proteção exista. Quando ele aumentava a ocitocina, ela ficava mais agressiva. Então, em níveis normais, ela conhecia o pesquisador, ele podia chegar perto dos filhotes. Lembra quando você pega os gatinhos e ela não importa, né? Agora, se você aumentar um pouquinho o nível da ocitocina, ela já não permite que você tenha contato com os filhotes. O nível de agressividade vai crescendo. Vai crescendo tanto que ela começa a antagonizar os seus semelhantes. Aí ele aumenta mais a dose. Ela começa a competir por alimentos que ela já não precisa com os outros participantes. E quando os níveis de ocitocina chegam a determinados níveis, ela começa a canibalizar seus semelhantes. Ela não só compete pelo alimento, como ela os come, os outros, da mesma espécie, que não é um comportamento natural. Então, ele viu esse papel na ocitocina. Será que nos seres humanos isso também acontece? Então, eles começaram a estudar o papel da ocitocina no comportamento humano. E eles descobriram um fenômeno interessante. Tá? A ocitocina também causa esse apego. E eles estavam notando que em pessoas que fizeram o aborto e que tinham níveis altos de ocitocina, quadros depressivos. Então, ela teve um aborto e fazia um quadro depressivo. E isso independia da sua orientação religiosa, dela achar que estava certo ou errado, não tinha nada a ver. Então, você pode ser materialista até de carteirinha e fazer um quadro depressivo. E ele não estava associado a culpa ou fatores psicológicos, e sim fatores biológicos. Então, esse estudo provava que, para diminuir esse quadro, você teria que controlar os níveis de ocitocina. Quanto mais alto o nível de ocitocina, maior a probabilidade de fazer uma depressão profunda na perda do filhote. Ou seja, em caso de aborto espontâneo, o aborto provocado não interessa que tipo de aborto você fez, fazia o quadro, e não tinha nada a ver com o demônio perseguindo a pessoa porque fez coisa errada. Tá bom? Então, isso independe da religião. Por isso, eles orientavam que o aborto não seria uma questão de saúde pública, porque ele não seria um método anticoncepcional viável, porque esse tipo de resposta não poderia ser controlada, porque não temos medicação para eliminar a ocitocina. Tá? Eles estavam estudando isso. O outro, essa é uma pesquisa. O que tem a ver com Takahashi? A gente vai chegar lá. Um outro grupo, 2 pesquisadores, na Holanda, estavam pesquisando outra coisa totalmente diferente. Eles estavam pesquisando a depressão. Tá? Então, deixa eu fazer um parênteses para falar exatamente como é que funciona a questão da depressão. Tá? A gente sabe que a linguagem do cérebro, durante muito tempo a gente acreditou que ela era exclusivamente elétrica. Então, não faz muito tempo que a gente descobriu que não. A linguagem do cérebro é dupla. Uma parte é elétrica e outra parte é química. Então, quando você tem as chamadas processos concretos, por exemplo, reconhecer a cor, reconhecer as coisas, tudo isso é eletricidade, você pode acompanhar no cérebro, né? Então, eu mostro aqui uma fotografia de um carro vermelho. Aí eu pergunto, o que é isso? Aí você diz, o carro. Qual a cor? Vermelho. Qual o modelo? Tudo isso eu posso acompanhar no seu cérebro. O momento em que você identifica a cor, a área do cérebro que isso acontece, tudo isso. Aí eu pergunto para você, e aí, gostou do carro?
Aí você diz, gostei, mas prefiro o azul. Nessa hora, você não tem atividade elétrica. Mas você acabou de fazer algo. Você escolheu, você preferiu. São trabalhos. Porém, você não tem atividade elétrica nesse momento. Você tem uma atividade química. Então, se enquanto os processos concretos do cérebro são processos elétricos, nossas emoções, sentimentos, escolhas, tudo isso é uma linguagem química. E acontece na sinapse. Bom? Até o presente momento, eles encontraram na sinapse 72 substâncias, chamadas neurotransmissores. Sabem mais ou menos para que servem 11, tem certeza de 7, mas só tem tratamento para 3. Tá? Por isso eu vou falar das 3. Ah, mas tem... Não, vou falar só das 3, que tem alguma coisa que você faça por elas, tá bom? Então, nós sabemos como funciona? Ainda não. Mas vou falar dessas 3, tá? Essas 3 são noradrenalina, dopamina e serotonina. Tá bom? E como é que funcionam essas 3? Elas funcionam semelhante aos pedais do carro. Você não tem 3 pedais? Acelerador, freio e embreagem? Muito bem. Para que serve o acelerador? Se o seu carro não tem acelerador, o que acontece? Não anda. No cérebro é a mesma coisa. Se você não tem noradrenalina, não anda. Como assim? Você deita. Você quer levantar. Você tem vontade de fazer. Você entende, alguém fala, reaja. Você entende. Você quer, compreende, tem motivação, tudo. Só não consegue. Você não consegue. Você entende tudo. Você entende até que isso não é normal. Porém, não consegue fazer. É uma depressão mediada pela noradrenalina. É aquela que você deita. E, inclusive, precisa de internação, que você pode morrer de fome, que a pessoa não vai levantar nem para comer. Então, a depressão profunda mediada pela noradrenalina é assim. Você está lúcida? Tá. Você quer levantar? Sim, você quer levantar. Você entende que precisa levantar? Você entende. E a pessoa reaja. Aí é que a gente dá vontade de assassinar. Que bom que a arma não tem. Reaja. Claro que você sabe, você entende, só não consegue fazer. Por isso se chama de doença, depressão. E como é que a gente trata? A gente dá um antidepressivo que aumente a oferta de noradrenalina. O que acontece quando você toma a medicação correta? Você melhora, levanta e faz exatamente como se espera. Tá? Então você tem uma doença. Mas a noradrenalina é isso. Ela é o acelerador. Sem acelerador, o carro não anda. Mas o outro pedal é o freio. Para que serve o freio? O freio faz o carro parar, né? O que acontece se o carro perder o freio? Você perde o controle do carro. Então, no cérebro, o papel do freio é da dopamina. A dopamina é que te permite autocontrole. Controlar seus impulsos. Então, você está com fome agora. Mas você consegue esperar, não consegue? Se tem dopamina. Se não tem, você não controla seus impulsos. Então, quando alguém não controla seus impulsos, você diz que ele é um maníaco. Ou, se é muito sério, você diz que ele é psicótico. Ou, se isso acontece de repente, você diz que ele teve um surto psicótico. Ele não controla a raiva, ele não controla a fome, ele não controla nada. E se você alternar os dois, você diz que ele é maníaco depressivo. Ou, modernamente, bipolar. Né? Você tem a alternância de um quadro maníaco e um quadro depressivo. Pode ser, então, oscilação de noradrenalina e dopamina. No caso da dopamina, você dá um antipsicótico. Aí você controla os níveis de dopamina e a pessoa estabiliza. Só que, às vezes, você pode ter excesso de dopamina. Então, é mais ou menos como andar com o freio de mão puxado. Já viram como acontece? Então, o carro anda, mas com o freio de mão puxado, o que acontece? Então, você tem um quadro depressivo, não tão grave quanto o anterior, tá? Mas ele não é mediado pela noradrenalina, e sim por excesso de dopamina. Então, você faz uma associação de antidepressivo e antipsicótico. Aí você fala, mas eu estou tomando antipsicótico? Não, é porque a sua depressão é mediada pela dopamina. Foi? Mas tem um terceiro pedal do carro. Tem muita gente que não sabe para que serve a embreagem. Né? Mas a embreagem existe. E ela serve para uma coisa. Para que serve a embreagem, gente? Para mudar a marcha. Enfim, para que você muda a marcha? Para dar mais ou menos velocidade. Então, tem momentos em que você quer andar mais depressa? E outros você quer andar mais devagar? Qual o motivo de você andar mais depressa e mais devagar?
Você tem um compromisso. E para você chegar mais depressa, você acelera. Você não tem compromisso nenhum, quer ver a paisagem, quer ver devagar. Então, você pode. Então, a embreagem te permite fazer essa mudança. Se seu carro não tiver embreagem, ele anda de primeira. Mas você não pode acelerar. O papel da embreagem no cérebro é da serotonina. Então, se você tem problema de serotonina, você pode andar, você pode fazer, escolher o que quiser, mas não faz. Por quê? Porque deveria. Então, você come fígado cru. Por que você está comendo fígado cru? Por que você não faz alguma coisa? Porque deveria. Você até faz higiene, se isso te incomodar. Por que você não corta o cabelo? Para quê? Qual o motivo? Então, a depressão mediada pela serotonina é assim, você pode fazer o que quiser, mas não faz, porque não tem vontade. Você não tem vontade de fazer nada, porque você não sente prazer com nada. Você não sente alegria, você não sente felicidade. E o que te motiva as coisas, muitas vezes, não é, por exemplo, a fome. Você faz aquela comida, né? Aí você bota o feijãozinho separado, o arroz, aí bota umas florzinhas, uns negócios, tudo bonitinho, né? Coloridinho. Vem cá, por que você não bate no liquidificador? E bebe. Não vai misturar tudo no estômago? Vai ou não vai? Então, para que fazer esse negócio? Come a salada primeiro, faz isso, aquilo. Por quê? É um prazer estético. É um prazer gustativo. É por prazer. Porque não é a fome que te motiva só a comer desse jeito. Então, por que se arrumar? Por que fazer? Se você não sente prazer com nada, a pergunta é, por que deveria? E, infelizmente, antigamente, isso não é chamado de depressão, é chamado de melancolia. E hoje, eles chegaram à conclusão que, às vezes, é mais perigoso. A depressão serotonina, porque você não percebe. Então, você vai visitar uma jovem que teve um bebê, né? Aí você chega, que lindo seu bebê, ele está bem cuidadinho, cheiroso, né? Nossa, que coisa, que casamento lindo, um maridão, um filhote, que beleza. Aí, um mês depois, soube que ela se matou. Mas por que eu fui visitar? Ela estava ótima. Por quê? Depressão. Mas como? O bebê estava limpo. Vocês estão confundindo a serotonina. O bebê está limpo. Qualquer pessoa de caráter, se vê um bebê chorando, atende, né? Mesmo que não seja seu. É uma questão de quê? De caráter. Então, se você tem, você vai cuidar. Qual era o problema? Ela não sentia nada. Como é que eu posso não amar meu bebê? Como é que eu posso não sentir nada? Eu tinha que estar feliz. É para eu estar feliz. Mas se você não sente nada, aí pensa, eu sou uma pessoa má. Como eu posso não amar meu bebê? Na verdade, a sensação é assim, se você levar, é um alívio. Que é um peso. Como pode? É o meu bebê. E aí, o sofrimento é demais. Mas não parece, né? Porque ela sorri, faz tudo que deveria, mas não tem motivo. E muitas vezes a gente não nota. Porque o outro é meio óbvio, né? No instante você vê que a pessoa está doente. Mas nesse caso você não percebe. Você olha, ela parece normal, mas não está. Por quê? Porque um grande motivador da nossa existência é a felicidade. É o bem-estar mental. E se você não sente, por que deveria continuar vivo? Então, essas são 3 situações. E aí você trata a serotonina, o que acontece? A pessoa melhora. Né? Então é a misericórdia divina, a fluoxetina, o famoso Prozac. Olha que bênção. Toda vez que você pensar no Prozac, agradece a Deus. Misericórdia divina. Então, são 3 situações, ok? Então, vocês já viram que a causa dessas situações que a gente escreveu são processos orgânicos. É o que a gente chama de depressão endógena. É a depressão mediada por deficiências orgânicas. Então, se você tem uma deficiência orgânica, se você retifica isso, o que acontece com os sintomas? Deixam de existir. Tá bom? Se você tem um problema de insulina, o que você faz? Você dá a insulina, o que acontece? Você melhora. Então, você tem uma deficiência de um neurotransmissor, toma a medicação adequada, só que tem um detalhe, gente, a medicação não funciona imediatamente, não tem nenhuma medicação que vai lá e faz isso. Ela funciona por saturação. Você começa a tomar, daqui a 1 semana ou 2 você sente os sintomas, tá bom? Então, mas existem determinados quadros depressivos, muito semelhantes a essa serotonina, que não funcionam nenhuma medicação.
tá? São chamadas depressões avessas à medicação, tá? A medicação não faz nenhum efeito. Eles tentam todas, várias associações, e não tem reação. E, infelizmente, esse quadro depressivo é responsável por 80% do suicídio. E por que eu vou antecipar esse estudo agora? Porque há muito tempo, eu sempre falava, quando eu fazia a briga pessoal, qual a principal causa-morte na humanidade hoje? Aí a pessoa pensava, qual é a velhice? Não. O que mais mata na humanidade, nesse momento, e há 5 anos atrás também, é acidente de automóvel. Então, as pessoas morrem mais de acidente de automóvel do que de velhice, do que de doença. Então, a coisa mais mortal para o ser humano é um automóvel. Porém, em virtude dessa estatística, várias campanhas foram feitas de esclarecimento e a mortalidade do trânsito tem diminuído. De 1950 para cá, caiu 37%. Então, houve uma melhoria significativa. Em segundo lugar, eu dizia que era a doença. E o pessoal pensava em câncer, né? Câncer, tuberculose, não. AIDS, não. A doença mais mortal que tinha era diabetes. Então, a principal causa de morte em virtude de doença era a diabetes. A pessoa tromboembolismo, embolia, infarto, tudo isso por causa do quê? Da diabetes. Se você controlasse a diabetes, não morria disso. Bom? Então, a doença mais mortal da humanidade era a diabetes. Não é mais. Em virtude disso, a Organização Mundial de Saúde começou a incentivar vários países a fazerem campanhas de esclarecimento contra a diabetes. Então, informação, campanha, fazer exame, a pessoa entender, controlar a glicemia, tudo isso. E as pessoas são mais preocupadas com a qualidade do que comem, tudo isso. O que fez? Caiu a mortalidade pela diabetes. Caiu bastante. Caiu tanto que a diabetes não está mais em segundo lugar. Saiu. E aí vinha violência, guerra, etc. Só que, infelizmente, essa estatística foi retificada, né? Foi publicada agora, mas ela começou em 2017, e, em primeiro lugar, continua sendo de trânsito, mas está em franca decadência. Em segundo lugar, é o suicídio. Eles diziam, todos os índices diminuíram, só um sempre subiu. O suicídio vem aumentando progressivamente. Nunca, em nenhum momento, ele diminuiu. Só aumenta. Só que ele aumentou tanto que eles diziam, na época, que se continuasse, em 2050 seria a primeira causa. Não precisa esperar. Nós estamos em 2018 e já está em segundo. Mas o problema não é o suicídio estar aqui, é quem está se suicidando. Crianças e jovens. Hoje você tem 16 anos, seu namorado disse não, você se mata. É comum, né? As coleguinhas se juntaram na internet, a gente se mata. O bullying, ele se mata. Então, está em franca ascensão. E, atualmente, a segunda causa morte dos seres humanos é o suicídio. Então, qual a coisa mais perigosa para o ser humano? Depois de um automóvel, é ele mesmo. Sendo que, dentre as causas de suicídio, esse grupo, na Holanda, estava estudando que 80% dos suicídios associados a quadros depressivos são em virtude da depressão avessa à medicação. Mas espera aí, o que é que isso tem a ver os três? Bom, quando eles estavam estudando, né, a atividade cerebral das pessoas com este quadro depressivo, que é responsável por um número significativo de suicídios, eles observaram uma anomalia. Tá? Então, eles tinham níveis de ocitocina elevados. Será que a ocitocina causa depressão? De repente, eles descobriram um problema. Se a gente achar um jeito de controlar a ocitocina, acaba com esse problema. Então, eles têm uma depressão diferente e têm sintomas semelhantes ao da serotonina, etc. Só que não é isso, é outra coisa. Então, eles foram procurar o que é que se tem, o que é que se sabe a respeito da ocitocina. Tá? Então, o pessoal da Holanda estava fazendo isso e fez essa descoberta. Bom, quem estava falando da ocitocina? Era o pessoal da Alemanha, lembra? O negócio das ratas e tudo mais. Então, bora associar essas descobertas? Vem cá. Você está estudando o papel da ocitocina. E eu descobri que nessa doença a ocitocina está aumentada. Vamos juntar os dois? Para ver? Então, eles descobriram que o aumento da ocitocina, tá, propiciava este quadro depressivo.
muito parecido ao mediado pela serotonina, mas um pouco diferente. Né? No caso da serotonina, você perdia a vontade de viver, né? Porque você não sentia mais prazer nem nada. Neste outro quadro, você não tinha alegria, não sentia felicidade, mas não estava ligado diretamente à motivação, e sim, você não conseguia ficar feliz com o que tinha. Nunca. Não importa a sua conquista, você não ficava feliz. Era diferente. Na serotonina havia um desânimo associado, um fator bem orgânico. E já nesse outro, não. Era uma coisa basicamente parecendo psicológica. Porém, não havia motivo. Que motivo? Não aconteceu nada com você. Está tudo bem na sua vida. Não havia um fator disparador para você dizer que era psicológico, era mãe, o pai, sei lá. Não. E onde entra Takahashi? Takahashi descobriu que quando você sente inveja, lembra da área da dor? Então, você tem a dor física, a inveja processada junto à dor física, mas ele notou um fenômeno. Toda vez que essa dor física atingia um determinado nível, que a inveja branca se transformava em inveja negra, você tinha um aumento dos níveis de ocitocina. De tal maneira que ele percebeu que se ele medisse os níveis de ocitocina, ele encontraria atividade naquela área. Ou seja, sentir inveja aumenta os níveis de ocitocina. Então, se você permite a inveja acontecer, a inveja branca, né? Os níveis começam a elevar. E é justamente, lembram que a ocitocina causa agressividade nos ratos? À medida que você permite que esse sofrimento se estabeleça e aumente os níveis de ocitocina, ele se transforma em agressão, em inveja negra. O prazer com o sofrimento ali. E aí surge um fenômeno diferente. Assim. Meu filho passou no vestibular. Também nessa faculdade porcaria. Automático. A pessoa diz assim, estou indo para Paris. Não tenho onde cair morta. E ele vai para Paris. Nossa, esse cabelo ficou lindo mesmo. Mas você tem idade para usar assim? Essa blusa ficou ótima, mas ela deixa você mais gorda. Então, hoje as pessoas chamam isso de agressivo passivo, né? Você, lindo, mas, maravilhoso, porém, ótimo, entretanto. Não sei se você sabe, mais, porém, entretanto, são, né? Conjunções adversativas. O que é uma conjunção adversativa? Significa que depois você vai dizer uma frase que contraria a anterior. Você começa a ver, lindo, mas, bom, mas, ótimo, mas. Então, você está sempre elogiando e agredindo. Então, a pessoa fala, a palestra foi boa, mas sua voz está horrorosa, querida, quase que estragou tudo. Aí a pessoa fala, você disse isso. Mas foi uma crítica construtiva. Isso eu quero ajudar. Ué, você não pensou nisso? Eu só quero ajudar. Né? Vai deixar... Aí sobe a cabeça, estraga, gente. Não pode deixar a vaidade subir a cabeça. Vamos baixar a bola um pouquinho, bora? Vamos diminuir? Tá alegrinha demais pro meu gosto. Vamos dar uma diminuída? Então, você admira a pessoa e sente um prazer enorme quando ela se dá mal. E tipo assim, se deu mal. O que é isso que você está limpando? Veneno. Porque se você morder si mesmo, envenena. É poderoso. Então, se deu mal. Tadinha. Não, mas também. E não tem nada de errado, é só uma crítica construtiva. Afinal, a gente não pode deixar isso, né? E não tem nada de mal em machucar, ferir, violentamente, brutalmente. Isso não é o problema, né? A gente faz isso há muito tempo. O problema é o prazer que você sente quando faz isso.
isso aumenta os níveis de ocitocina. É o que a gente chama de canibalizar nossos semelhantes. É o prazer em tirar sangue. Só que nós não somos ratos. Então, a gente racionaliza o processo e machuca devagarzinho, aos poucos, intensamente, dia a dia. Então, e fica pior quando você adorou o cabelo dela. O colar, a roupa, a grama, o marido, a casa, tudo. É isso que mata a sua alegria. Porque sempre tem alguém que tem mais. E é justamente isso que mata tudo que você tem. Você não consegue ser feliz. Por quê? Nunca é o suficiente. E toda crueldade tem preço. O nome é culpa. Porque você começa a fazer um quadro. Eu não mereço ser feliz. Na verdade, você nem é, né? Porque quando você vê a do outro, automaticamente a sua morre. Só que os níveis elevados de ocitocina aumentam a gravidade disso. Você, para ser feliz, precisa ver a desgraça alheia. Senão não consegue. E, eventualmente, tem muita gente que tem sucesso. Isso acaba com a sua alegria. Mas por que isso é um problema hoje? Porque hoje, tudo que você tem, você posta no Facebook, não é não? Você está no restaurante, tá a foto. E aí, o que você faz? Exacerba. Então, a culpa é minha? Não. A culpa é a seguinte. O que é que você tem a ver com a vida dele? Então, protegida pelo anonimato, você está exercitando a inveja. Como? Você vai e posta um comentário. Esses que eu descrevi. Aquela socialete, lá nos Estados Unidos, Canadá, não sei, que se incomodou porque 2 artistas adotaram uma menina negra. Ah, mas é racismo. Tem certeza? Tem um menininho, um modelo lá, carioca, que recebeu várias mensagens de ódio, né? De cunho racista, e foram atrás, o que eles encontraram? Adolescentes negros. Então não era racismo. Da onde estava vindo? Inveja. Qual o problema daquela mulher? O que ela tem com isso? Não estão nem no mesmo país, não estão nem convivendo. Você pode dizer racismo, ela está no mesmo ambiente, está invadindo. Não, não é racismo, é inveja. Por que ele tem? Por que ele fez? Por que ele faz? Por que ele é? Por que isso? E isso dói. Só que essa dor chegou ao ponto que você transformou em agressão. Para você ser feliz, você precisa diminuir a felicidade dele, ou dela, ou deles. Não importa. E como agora? Em sociedade, você faz, as pessoas notam, né? Você não pode dar tanta bandeira. Mas na internet, ninguém viu. Você pode exercitar isso com a maior naturalidade. Só que um dos efeitos é o aumento da ocitocina. E os níveis de agressividade começam a aumentar. Como você não pode matar a origem do seu ódio, você volta isso para você mesmo. E aí você faz esta doença. Então, esses 2 cientistas holandeses chegaram à conclusão que a inveja é uma doença grave e potencialmente mortal. Ela tem que ser reconhecida pelo que é uma doença. Eles acham que não é um traço de caráter, é uma doença. Por quê? Porque se os seus níveis de ocitocina não são elevados, se você é normal, o que acontece quando você se compara com alguém, né? Você conseguiu passar. Vem cá, o que você fez? Ou acontece mais ou menos assim, ela conseguiu. Ah, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, normalmente, a comparação é um agente motivador do quê? De você tentar. Bom, se ela consegue, eu também consigo. Ah, como que você fez? Eu também vou fazer. Então, eu fiz esse concurso, não consegui. O que você fez diferente? E aí, é o quê? O sucesso faz o quê? Uma sinergia e você é um agente motivador. Então, a comparação, a competição existe, mas com que objetivo? Mas não é o caso. A inveja não é um agente motivador. Pelo contrário, é um agente autodestrutivo.
Porque toda vez que alguém consegue, você sofre. E não consegue mais ser feliz com o que você já tem. O que é que você tem? E isso não te traz felicidade? Por que não? Porque você não consegue. E, se você permite que essa manifestação aprofunde, você começa a alterar a química do seu cérebro. E aí você vai precisar, para ser feliz, para conseguir uma relativa saúde mental, canibalizar os seus semelhantes. E se não o fizer, aí você começa a canibalizar você mesmo. Por isso, 80% escolhe o suicídio. Ou seja, é uma doença grave. Mas, para o espírita, não é uma doença. Por isso que nenhum remédio ajuda. Porque o remédio age onde? Onde você tem uma anormalidade. Por que a gente ama o demônio? Porque demônio a gente exorciza, mas caráter a gente tem que mudar. Vamos pegar a história inicial que a gente começou e vamos mudar? Jesus estava fazendo um sermão. E no sermão ele conta a parábola dos trabalhadores da última hora. E ele começa a história mais ou menos assim. Um homem tinha uma vinha e resolveu contratar trabalhadores. Chamou e conseguiu 2 e prometeu pagar 1 denário, que é mais ou menos o que eu fiz, 10 vezes o normal. Eles ficaram imensamente felizes com a oportunidade. Ao meio-dia, mais ou menos como eu falei, ele vê que o trabalho conseguiu contratar mais 2 e promete a eles 1 denário cada um. E na 1ª hora, que é mais ou menos 1 hora antes de terminar o expediente, ele contrata mais 2 e oferece 1 denário para cada um. No final do expediente, ele vai e paga 1 denário como prometeu. E os primeiros trabalhadores vão a ele e dizem: Senhor, não é justo que esses que chegaram por último recebam tanto quanto nós que chegamos primeiro. E a resposta de Jesus foi a seguinte: o que tenho eu com isso? Em verdade vos digo que os últimos serão os primeiros. Espera aí, não entendi. Que história é essa? O que tem a fila a ver com isso? Ué, e a pontualidade não devia ser recompensada? Vem cá, chegar primeiro é ruim? Que história é essa? Então os atrasados se dão bem. Não tem nada a ver com atrasado. Não tem nada a ver com a ordem na fila. Tem a ver com o significado por trás disso. Né? Os últimos serão os primeiros. Vem cá. O que é que ele quis dizer com isso? Quem é o pai da inveja? Quem acha que merece mais do que os outros. Quem é que acha que merece mais? O orgulho. Quem disse que você merece mais? Então, o orgulhoso é aquele que acha que vem primeiro. Quanto mais você acha que vem primeiro, mais difícil conviver com o semelhante. Porque o que tem de mal no orgulho? Tem um orgulho que as pessoas nem notam, né? Que é o orgulho de ser humilde. Vocês já notaram, né? O orgulho de ser humilde é terrível, né? Ele olha assim: olha essa mulher. Eu não, sou uma pessoa simples. Não faz nada. Eu chego todo dia, 8 da manhã. Você tem ideia de quantos passes eu já dei? Quantos pratos de sopa? Quanta caridade eu já fiz? E ela, não. E realmente ela chega primeiro, sai por último, trabalha muitíssimo. Quando é que é um problema? Quando você discorda. Quem é você para discordar de mim? Quantos pratos de sopa você já deu? Quanto passe? Sabe por que eu posso julgar? Porque eu sou ótima e você não. E o que acontece se discordar? Obsidiada, olha só, você vê, perturbada. Só pode ser, veja bem, vai discordar de quem? De mim, que sou uma pessoa boa, caridosa, humilde. Pode uma coisa dessa? É um absurdo. A pessoa orgulhosa, você vai argumentar como? O que você pode dizer que ela já não saiba? O que você pode falar que ela já não seja? Então é muito complicado, porque ela é, você não. Então, se ela é, pode julgar.
Às vezes a pessoa nem compreende isso. Então vamos tentar o contrário. O que é o contrário de ser orgulhoso? É ser humilde. Então olha a diferença. O orgulhoso se acha melhor do que o outro. E o humilde não se acha melhor do que ninguém. Então o que acontece quando você não se acha melhor do que ninguém? Não julga. Por que não? Porque qualquer um pode errar, não é verdade? Então você chega para ela e diz, você é feia. Sua opinião, você tem direito, tem quem goste. Então a pessoa humilde, ela é inofendível. E não é só isso, ela pode conviver com a sua diferença. Porque ela pensa assim, se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Afinal, quem nomeou você fiscal da consciência alheia? Então, a pessoa humilde permite que o outro seja. Inclusive que ele cometa os próprios erros. E ele não julga. E o que isso faz? Olha, faz uma coisa tão estranha. Porque hoje a inveja é um fenômeno natural. Né? E esse outro não. Você quer ver como as coisas estão estranhas, né? Quando o jovem hoje fala sobre amizade, ele não fala amizade, ele fala de networking. Eu tenho que melhorar minha rede social. Inclusive, hoje, o sucesso recomenda que você agregue valor à sua rede. Então, é mais ou menos assim, né? Vale a pena ser amiga dela? Vem cá, tem casa de praia? Não. Você tem algum parente juiz do Supremo? Vale a pena eu investir em fazer amizade com... Sim ou não? Como é que você sabe isso? Agrega valor? Não. Então não desperdice seu tempo. Porque seu sucesso é definido pelos seus... quanto valor tem na sua rede? Então funciona mais ou menos assim, né? Ela me convida para sair, eu convido ela para sair. Ela me convida para jantar, eu convido ela para jantar. Ela me dá um presente, eu calculo quanto ela gastou, compro um presente equivalente. Porque não seja otário em gastar mais, né? Porque, na verdade, não é amizade, é venda casada. Porque se a sua amizade depende de quanto você pode me dar de retorno, como é o nome disso? Comércio. Não é amizade. Porque a amizade é uma expressão de amor. Não entendi o negócio do amigo. Porque existe uma qualidade que as pessoas não estão reconhecendo mais, que é ser amável. As pessoas estão confundindo ser amável com ser gentil ou prestativo. O que é uma pessoa prestativa? É aquela disposta a ajudar, né? Seu pacote caiu, ela vai e ajuda. O nome disso é gentileza. Ou a pessoa prestativa. Eu estou precisando de uma ajuda, ela se oferece para ajudar. Então, a pessoa prestativa, a pessoa gentil. A pessoa amável não é isso. O que é ser amável? É uma coisa estranha, esquisita. O que a pessoa amável faz? Às vezes nada. Né? Então, é aquela pessoa assim, você está numa festa chique e tem aquela pessoa ali, aí a pessoa vai dizer, vem cá, você convidou ela? Porque sim. Mas, quando você convida, você pergunta assim, eu vou convidar você para minha festa. Não tenho roupa, eu compro. Eu te dou uma roupa para você ir. Ou então, vamos no restaurante, eu não tenho dinheiro, eu pago. E o que ela tem? Ela é rica? Não. Tem amigo juiz? Não. Ela é inteligente? Não. Ela tem algum valor? Não. Nenhum valor. Não tem aparente juiz, nem rico, nem nada. Por que você convidou ela? Não sei. E não só convidou, você fez questão de dar uma roupa, ou pagar a passagem e tal. Por quê? Sabe que eu não sei? Às vezes, você só vai perceber quando ela não está lá. Sabe o que é? É que quando ela está, as coisas ficam melhores. Quando ela está junto, é mais gostoso. É mais legal. É mais bacana. Ela tem que estar lá. Por que será? É porque quando você está feliz, ela também está. Vou para Paris. Que bom, amiga! Manda uma foto para mim. Eu tinha o maior desejo para Paris. Manda foto. E ela fica alegre. E você diz assim, olha, nossa, que legal. Eu tinha vontade de cortar assim, mas não orna comigo, mas ficou tão bem você. Ela realmente fica alegre. Esquisito, né? Como é que pode? Ela fica feliz quando você se dá bem. Mesmo. E a alegria, ela aumenta quando você divide. Tanto que a gente quer contar, não quer? Você quer contar uma coisa boa. E aí você conta e ela expressa o bem-estar. Isso aumenta seu prazer. E o pior é que quando você diz uma coisa ruim,
ela fica triste. Mesmo. Você chega para ela assim, não deu certo. Que pena. Tenta de novo, você consegue, você é tão inteligente, tão esperta. E é engraçado que você acredita. Sabe por quê? Ela é tão sincera. E ela nunca te deu motivo de pensar diferente. E olha que nem inteligente ela é. Será que é isso? É burrice? Ela não nota? Não, ela é. E como ela não tenta aparecer, não tenta tomar seu lugar, nem nada, às vezes ela não aparece. E você só nota a falta quando perde. Que você não pode nem dizer que é favor sexual, porque não é. Ela só te faz feliz. E você não está acostumado. Você não está acostumado com uma pessoa amável. A pessoa amável é aquela que faz bem. Que aumenta a alegria quando ela chega. E você não pode nem precisar. O que foi que ela fez exatamente? Nada. Ela se fica feliz quando você está feliz. E ela fica triste quando você está triste. E quando ela faz isso, ela aumenta a sua felicidade e diminui seu sofrimento. Porque quando você divide, fica menor. É mais fácil de carregar. Essa é a pessoa amável. E a pessoa amável, vamos explicar, ela não sente inveja. Nunca. Por quê? Porque ela é verdadeiramente humilde. Não se acha melhor do que ninguém. Então, por que deveria sentir isso? Se você ganhou, é porque você merece. Se você não teve, é porque você precisa de ajuda. E é isso que ela dá, sempre, para todo mundo. Por isso ela é uma figura tão estranha, exótica, esquisita. E às vezes, quando alguém questiona você, por que você está trazendo essa criatura? E você não sabe. O que ela faz? Nada. Ela cozinha? Nada. Nada. Qual é a única coisa que ela tem? Ela te faz feliz. E aí tem um poema de Elizabeth Barrett Browning, que acho que ilustra isso bem, né? Ela escreveu para o marido dela. Então, ela diz assim, eu te amo profundamente, loucamente. Não pelo que você pode fazer por mim. Não pelos presentes que você pode me dar e que realmente já me deu. Eu te amo profundamente pelo que você me faz sentir. Esse desejo profundo de ser melhor para merecer seu amor. É isso que a pessoa amável faz. Ela te faz melhor. Ela te faz feliz. E sem te dar, aparentemente, absolutamente nada. Só sua presença. Mas está difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque é tão natural sentir inveja, né? Que a coisa mais importante na sua rede de amigos é agregar valor de mercado. Porque senão você não vai ter sucesso. E a gente está contabilizando sucesso agora com o que tem. Mas o que adianta ter se você não consegue ser feliz com isso? E por que você não consegue ser feliz? Porque sempre tem alguém que tem mais. E isso mata qualquer coisa que você possa ter. Ou seja, é exatamente o oposto do que você pretendia. E, infelizmente, está ficando sério. Tão sério que a infelicidade está aumentando. Todos os índices sociais estão melhorando. A violência diminuiu, o racismo diminuiu, o conforto aumentou, a fome caiu, tudo está melhor na humanidade, gente. Não se enganem. Todos os índices. Mas a infelicidade está aumentando, principalmente entre crianças e jovens. Hoje o bullying é normal. Né? Num colégio em Laranjeiras, meninas atacaram outra. Por quê? Porque ela é muito bonitinha. Basta ter para você não só poder juntar os inimigos e exercitar a inveja negra com naturalidade. Tanto que a gente acha o bullying algo perfeitamente normal. Não é normal. E tem um efeito colateral. O efeito colateral é a morte da felicidade, a morte da alegria. Então, você tem um quadro depressivo grave e a medicação não adianta. Gente, não se engane, tá?
Vou explicar um negócio muito importante, para ficar claro, né? A medicação antidepressiva ou antipsicótica, tá? Se você tem um quadro, ela funciona, tá? Nenhuma dessa medicação deixa você maluca ou aumenta. O que acontece se você não tem nada e tomar antidepressivo? Se você não tem nada e tomar, dá soninho. E se for antipsicótico, você dorme e baba um pouquinho. E se junta tudo, você apaga por 16 horas, tá? Normalmente são depressores do sistema nervoso, você apaga. Só isso. Ah, eu tomei e surtei. Aí o problema é outro, é obsessão, procura um santo espírito. Tá? Droga que deixa você assim é crack, cocaína, tá bom? Anfetamina, esses troços. Então, esses remédios não provocam esse efeito. Então, se você teve esse efeito paradoxal, você tomou um calmante e ficou enlouquecida, procura um centro espírita rapidamente, que é a obsessão. É até diagnóstico diferencial. Nesse caso, você toma o remédio, ele não te faz nada. Não melhora da depressão, também não te aumenta coisa nenhuma, então não é encosto. Segundo os cientistas, é inveja. E o que a gente faz? Você só muda em 2 circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual que você escolhe? É a única escolha possível. E você não pode culpar ninguém. Que é um processo. E o que a gente faz? Você tem a sugestão de Filomeno de Miranda. É uma sugestão notável. Ele diz o seguinte: se você não tem nada de bom a dizer, não diga nada. Ok, não tem problema. Aí a pessoa chega: estou indo para Paris. Você chega: gostou do meu cabelo? Não tenho palavras. Já melhora. Você não entra na inveja negra. Você não dá vazão à violência. Você não dá vazão à agressão. Que tem um detalhe: nós não somos ratos. Nós somos seres humanos, nós podemos racionalizar. Nós podemos alterar nosso comportamento pela vontade. Então, se você não der vazão à inveja negra, você não aumenta a sua ocitocina. Segura a onda. E tem uma terapia para tirar isso de você? Tem. Tem a terapia da gratidão. Já deve ter ouvido falar, né? Agradecer. Mas tem uma vertente, que é elogiar. Então, você gostou do cabelo? Elogia. Ficou lindo esse cabelo. Aí alguém na plateia recentemente perguntou assim: mas não é hipocrisia, não estou fingindo? Vem cá, se você não tivesse gostado, não tinha inveja, tinha? Então você não está mentindo. Você apenas está transformando essa admiração em algo doentio. Então, para neutralizar, elogia. Você gostou? Você diga: nossa, adorei essa blusa. Queria ter uma dessa, mas acho que não combina comigo. Então, não deixa enraizar. Seu cabelo, adorei esse cabelo. Queria ter um cabelo desse, mas não tenho, né? Mas ficou bom em você. Dica. Que coisa, eu tinha uma vontade para Paris também, gente. Não dá, mas um dia eu vou. Tá? Me diga como é que você fez, você juntou dinheiro, como é que foi? Elogie. Se você gostar, dica. Tira o veneno. Não deixa isso apodrecer sua vida. Bota para fora. E olha que coisa engraçada. Quando você faz isso, acontecem coisas estranhas, né? Porque a gente não tem vergonha nenhuma de reclamar, né? Reclama na boa. Agora, quando alguém te serve bem, faz uma coisa, você não elogia, né? Nunca. E ainda diz assim, dá vergonha. Olha que estranho. Então, quando eu comecei a ler sobre a terapia da gratidão e sobre essa questão de elogiar, não deixar envenenar sua alma, eu estava num hotel e tinha tomado café. E não sei se você já viu no hotel, que eles têm aquele ovo mexido, sempre assim, esponjoso, bonitinho. Em casa fica sempre borrachudo e duro. E você bota a leite, bota isso, não fica. E aqueles ovos perfeitos, eu resolvi. Senhora, quem fez os ovos? Eu queria falar com a pessoa. Algum problema, senhora? Não, nenhum problema. Eu queria falar com a pessoa que fez. Mas está incomodado com alguma coisa? Não. Tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. Não aconteceu nenhum problema. Eu queria conversar com a pessoa que fez, né? Será que era possível? Daqui a pouco vem uma moça, né? Enxugando. Algum problema? Não. Tem alguma coisa errada? Não, não. É que ficou perfeito seu ovo. Você não quer me contar o segredo, não? Ela me olhou com choque, né?
Não, nem sou daqui na competição, sou do Rio de Janeiro, não tem nada a ver. Você podia me contar como é que você faz para ele ficar desse jeito? Vai que é louca, né? Não, aí ela explicou. Mas muito estranho. E no início é uma confusão, né? Mas eu fiz. E ela foi embora. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro e estava no engarrafamento, resolvi pegar um com a condução, né? Eu estava com uma mala de mão, aí um engarrafamento grande, eu peguei. Estava sozinha, tinha uma moça com um fone de ouvido. Eu olhei o esmalte, sabe aqueles esmalte vermelho bonito? Assim, você não tem coragem de pôr, mas... Aí eu olhei, olha, que esmalte aí você está usando? Ficou lindo. Primeiro eu tomei um choque. O quê? Não, o esmalte, que cor é essa? Ficou muito bonito. O esmalte? É, o esmalte. Que criatura estranha, que coisa esquisita. Não, é uma mistura que eu fiz. Não, você ficou tão bom, que mistura foi? Aí começamos a conversar, mas primeiro aquela coisa assim, que coisa triste. Não é normal que você elogie. Ainda mais uma pessoa estranha. Né? É anormal você dizer, ficou lindo o seu cabelo. Você parar na fila, tá? Eu normalmente vejo, nossa, que linda a sua blusa, de onde é? Você quer tirar minha blusa? Não. Ficou bonita, eu gostei. Não, isso é anormal. É esquisito, é estranho. Agora, reclamar é perfeitamente natural. A pessoa concorda, você absolutamente tem mais é que reclamar mesmo. Vai atrás dos seus direitos, vai mesmo. Agora, quando alguém te atende bem, não dá vergonha. Olha o que significa. Você tem vergonha de fazer o bem. Você tem vergonha de elogiar. Você tem vergonha de agradecer. Que tipo de vida é essa? Que o normal é ser cruel. Que o esperado é ser brutal. Que o que você espera não conta para não ter olho gordo. Em que você não pode dividir sua alegria, porque se fizer, perde. Como pode? E aí a gente pergunta, por que a infelicidade está aumentando? Por que o suicídio é uma solução? Porque é uma vida difícil demais de solidão. Mesmo cercado de uma rede, de um networking de excelente qualidade, de excelente produtividade, agregando um valor incrível, como qualquer coach que se presta pode dizer. E mesmo assim, com tanto sucesso, você não fica feliz, nem satisfeito, porque não tem nenhum miserável amável para dividir. Porque você sabe que a única resposta que você tem é o quê? Tá lindo, mas maravilhoso, porém incrível, entretanto. E você tem que aprender a lidar com isso. O que adianta tanto sucesso se você não fica feliz com ele? Quando Jesus disse, os últimos serão os primeiros, não tem nada a ver com o lugar da fila. Tem a ver com que o mais importante é o que você é de verdade. Então, fique feliz com o que você tem. E quando você encontrar alguém que tem mais, você quer também? Pergunta, como você conseguiu? E pense, se ele conseguiu, você consegue também? Transforma a inveja em admiração. Não tem nada errado em admirar. Não é vergonhoso elogiar. Não tem nada de errado em agradecer. A melhor terapia para superar esse quadro depressivo grave, responsável por 80% dos casos de suicídio associados à depressão, é agradecer. Obrigado, Senhor, pelo muito que eu recebi, sem merecer. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.